dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje trataremos de um exercício lá da apostila da REME, que é o exercício 2 de matemática. Fica lá nas duas últimas páginas, tá? A questão diz assim, ó. O retângulo ABC representa um terreno cuja largura é 10 metros e o comprimento é 30 metros. A parte achurada representa um jardim cujo comprimento é igual à largura, conforme representado na figura. Qual a razão aproximada entre a área do jardim e a área total do terreno? Então, ó, tá dizendo que a gente tem um terreno na forma retangular, tá? E a forma rachurada, que é essa área pintada aqui, ó, é o jardim. Então aqui, tá? É o jardim. Aí ele dá as informações pra gente, ó, que a largura e o comprimento desse jardim tem a mesma medida, então aqui vale 10, aqui também vale 10, e toda a largura do terreno aqui do A até o D ou do B até o C são 30 metros, certo? Ele quer que a gente calcula qual é a razão, ó, a razão aproximada entre a área do jardim e a área total do terreno. Então, pessoal, nós temos que ver algumas informações desse enunciado primeiro. Tem que entender algumas coisas que ele está pedindo. Por exemplo, o que significa a razão? O que é razão? Lembra, nós vimos na aula passada que uma porcentagem é uma razão de denominador 100, lembra? Mas o que é razão? Razão, pessoal, é basicamente uma fração. A gente pode representar uma razão como sendo uma fração. Só que detalhe, lembra? A porcentagem ela é uma fração, uma razão de denominador 100. Só que ao mesmo tempo a gente consegue representar uma fração na forma decimal e por sua vez também em porcentagem. Certo? Então, olha, como é que a gente vai resolver essa questão? A gente vai ter que achar aí uma fração entre a área do jardim e a área do terreno, e depois pegar essa fração ali e transformar ela em porcentagem. Porque olha, observe que as respostas aqui, ó, são todas em percentual. Percebem, ó, os símbolos de percentual aqui no lado direito. Mas enfim, retomamos um detalhe antes, ó. Como é que a gente calcula a área de retângulo? Porque a gente tem aqui retângulos. E a área de retângulo é bem simples de ser calculada, por fórmula aqui do lado, ó. A área do retângulo a gente calcula multiplicando a base pela altura. Que no caso seria a base seria o comprimento, a altura seria a largura. Certo? Então, olha, como é que a gente calcula primeiro a área do jardim? A área do jardim, na verdade, é um retângulo, que na verdade é um quadrado também, né? Ó, de lados medindo 10 e 10. Como é que a gente calcularia a área do jardim, então? Por aqui assim, ó, área do jardim. Vou colocar de verde, porque o jardim verde é muito bonito, né? Área do jardim. Como é que ficaria então a área do jardim? Então a área não é multiplicar a base vezes a altura? Nesse caso do jardim, a base mede 10 centímetros e a altura também. Vai ficar assim, ó. 10 vezes 10. Que esse eu vou fazer porque é fácil, né? A gente sabe que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a área do jardim vale
100 metros quadrados, né? A unidade de medida aqui para a área é a unidade de medida que no caso aqui está em metros ao quadrado. Então, ó, já achei para vocês aí, ó, a área do jardim. Falta achar agora a área total do terreno, ó, que é isso aqui. Qual que é o terreno total? É aqui, ó, todo ele, todo retângulo aqui, ó, do A até o D, até o C, o B e o A, tá? Tudo isso aqui, ó, é o terreno total. Como é que a gente calcula a área do terreno total? Bom, o terreno total, ele é 30 por 10. Então a gente calcula aqui também a área do terreno total. Tá? Mas isso vou deixar vocês calcularem aí. Vocês já sabem como calcula isso. Tá? Muito fácil calcular a total do terreno. Beleza? Continuando, pessoal. Como é que a gente faz depois? Ó, depois que a gente calcula a razão aproximada entre as duas áreas, né? Como é que fica então? Lembra? A razão disso é uma fração. Então, quando ele fala assim que ele quer a razão entre a área do jardim e do terreno total, ele quer uma fração que seja assim, ó. Onde a de cima vai ser a área do jardim, em cima da fração, e embaixo da fração vai ser a área do terreno. Né? Por exemplo, a gente já sabe aqui que a área do jardim vale 100 metros. Opa, paguei demais aqui. Então, a área do jardim vale 100 metros. E a área do terreno? Quanto é que vale a área do terreno? Bom, você vai ter que calcular aqui, ó, multiplicando, né? Os valores estão ali no desenho. Você vai achar isso aqui. Então, você vai achar aqui a área do terreno aqui embaixo. A questão é, como é que a gente transforma, pessoal, uma fração? Como é que a gente sai de uma fração para forma de porcentagem, para forma percentual? A maneira mais prática é a gente dividir esses números e depois pegar a forma decimal, né? E depois transformar em porcentagem. Quer ver um exemplo? Vou olhar para um exemplo aqui, ó. Sei lá, uma fração qualquer aqui. 3 oitavos. Como é que eu transformo 3 oitavos na forma percentual? Tá? Então é bem simples. O primeiro passo é, vou dividir 3 por 8. Vai ficar assim, ó. 3 dividido por 8. 3 é menor, não dá pra dividir. Então vou pôr um zero aqui, né? Vou pegar outra cor pra gente poder fazer. Vou pôr um zero aqui. Põe um zero e uma vírgula. Agora, quanto vezes 8 dá próximo de 30? No caso é 3, porque 4 passaria. 3 vezes 8 dá 24. Subtrai, ó. Tem que prestar aqui, fica 2, aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 2 menos 2, 0. Preciso continuar dividindo, tá, pessoal? Então, olha, eu vou colocar, o 6 é menor que 8, vou pôr um 0 aqui, tá? Agora 60 dá para dividir por 8. Então, 60 dividido por 8 dá quanto? Né? Quanto vezes 8 dá próximo de 60? No caso aqui vai ser 7, né? Porque quanto que é 7 vezes 8? É 56, né? Fica aqui 56. Subtrai. Fica aqui, ó. 0 menos 6 não dá, empresta. Aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 5 menos 5, 0. Coloco mais um 0 aqui, ó. 40 dividido por 8. Quanto vezes 8 dá 40? Né? No caso, 5. Agora, 8 vezes 5 dá 40.
subtrai e fica 0. Fechamos a conta aqui da divisão. Então, pessoal, 8 terços, 3 oitavos, desculpa, 3 oitavos é 0,375. Agora, como é que eu pego aqui, ó, a forma decimal e escrevo na forma percentual? Nós vimos isso na nossa primeira aula, né? Para transformar de forma decimal para percentual, basta eu multiplicar isso aqui por 100. Né? Se eu multiplico por 100, o que acontece? Ó, se eu pego lá 0,375 vezes 100, aqui não tem uma potência de 10 transformada em dois zeros? A vírgula vai simplesmente andar duas casas à direita. A vírgula vai dar uma, duas casas. Vai parar bem aqui a vírgula, ó. Ou seja, vai ficar assim igual, ó. Vai ficar, isso aqui vai ser igual a 37,5. Então, recapitulando, ó. Como é que eu vou transformar uma fração em percentual? Primeiro passo, eu vou dividir o número de cima pelo número de baixo e acho a forma decimal, igual tá aqui. Da forma decimal para a forma percentual, basta multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a vírgula anda duas casas para a direita. Então, parou entre o 7 e o 5. Opa, desculpa aqui, gente, ó. A falhinha aqui, ó, é 37,5, não 35,5. Tá? Agora sim. A resposta correta é 37,5. Certo? Entendidos? Então, olha, vocês vão continuar esse exercício aqui, pessoal, ó. Faltou achar a área do terreno, né? Que a gente multiplica lá a base vezes a altura e acha a área do terreno. Depois, vocês vão trocar o valor que vocês encontrarem aqui, ó, aqui embaixo. Aí vocês vão ter uma fração. Depois pega essa fração e transforma em percentual, do jeito que eu ensinei aqui embaixo. Certo, pessoal? Entendidos? Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham acompanhado e entendido, mas já sabem. Se ficou alguma dúvida aí, manda nos comentários que eu vou estar aqui disponível para ajudar vocês. Beleza? No mais é isso. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e se cuidem. Tchau, tchau.